Um ótimo dia! Hoje nós vamos falar de empreendedorismo inovador, sempre com ele aqui. De manhã ele já disse que ele fica mais assim, à tarde ele prefere. Hoje eu que estou mais sonolento também. Bom dia. Mas não, nós vamos falar de empreendedorismo inovador. Empreendedorismo inovador. E a gente tem que inovar quando a gente está se sentindo ultrapassado. Agora, a gente não tem que atualizar a Bíblia. É, é inatualizável. Tem alguns aí querendo atualizar a Bíblia. Bom, mas o assunto de hoje é empreendedorismo inovador. O que a gente precisa entender basicamente para fazer diferença no mercado. Toda vez que eu falo de empreendedorismo, eu não falo só necessariamente de fazer dinheiro, de ganhar dinheiro. Empreendedorismo é você resolver um problema de uma forma não convencional, por exemplo. Então a gente já viu aqui alguns conceitos de empreendedorismo em outros momentos. Só que eu quero hoje trazer a ideia e diferença básica entre empreendedor e colaborador. Você já pensou alguma vez assim, ué, e se eu for colaborador também não tem problema? Já pensou sobre isso? Não. Então você sabia que existem pessoas que escolhem não empreender e ser colaborador. Sim. E que ficou conhecido que o meio mais fácil de você ter sucesso é empreendendo. Isso tem verdade. Só que existe ônus e bônus de empreender. Então tem gente que consegue o sucesso que gostaria trabalhando para grandes empresas, ganhando bons salários, não é? E não necessariamente no negócio pessoal. A gente gosta de dizer que são aqueles que empreendem no negócio do outro. Então também é possível você empreender dentro de um negócio e não no seu negócio. Faz sentido até aqui? Uhum. É possível. Agora, sem sombra de dúvida, você também vai ter ônus e bônus de empreender dentro do negócio de outros. Então, o que eu quero falar com você hoje? Trazer essa ideia de empreendedorismo inovador com um contraponto, falar um pouquinho, porque eu preciso ser honesto contigo, eu vou te mostrar algumas coisas sobre colaboradores hoje, por exemplo, média salarial no Brasil, porque é uma forma de expor a verdade como um todo. Se eu ficar só te encorajando a empreender, eu sei que vai ser bom, você vai empreender. Só que se eu te der parâmetros sobre quanto ganha, por exemplo, um colaborador em média hoje, você vai ter mais informação. Ok até aqui? Ok. Então, nesse primeiro momento, o que nós vamos fazer aqui? O que eu quero que você tome como um pano de fundo? Lê esse bloco aqui, porque é onde a gente vai inserir o pensamento de hoje. Um pouquinho mais perto do microfone. Desde a década de 90, o movimento para disseminar a cultura empreendedora vem se fortalecendo. Nos últimos 10 anos, ocorreu uma intensificação desses movimentos, a ponto de surgir uma indústria voltada ao desenvolvimento do comportamento empreendedor. Por exemplo, uma das coisas que eu faço como desenvolvedor de pessoa, trabalhando com desenvolvimento humano, é a partir dessa cultura de disseminar empreendedorismo. Então, quando as pessoas passam a pensar em empreender, a inovar com empreendedorismo, elas se deparam com as crenças negativas. Lembra que a gente falou na aula Sim. de ontem? Então, quando elas se deparam com as crenças negativas, entra, por exemplo, o meu trabalho de desenvolver essa pessoa para que ela possa empreender. E essa cultura de empreendedorismo, ela está sendo disseminada há poucos anos. Um dos exemplos disso é que faz poucos anos que é possível ser MEI, que é um microempreendedor individual. É quando o cara tem um CNPJ, ele tem uma empresa, só que essa empresa tem um certo limite, um certo teto. De acordo com a Receita Federal, ele pode faturar em média de 6 a 8 mil por mês. Então é uma empresa, só que é individual, microempreendedor individual. Essa ideia do MEI é parte dessa disseminação de cultura empreendedora no Brasil. Foi a partir daqui que a gente começou a encontrar o que eu quero desenvolver agora com você, essa diferença entre empreendedor e colaborador. Porque teve muito colaborador
que abriu um CNPJ, o MEI, e agora para a Receita Federal, que é o órgão fiscalizador do Brasil, eles são uma empresa, só que ao mesmo tempo eles são individuais. Então aquela ideia de empresa que tem vários funcionários, ela foi sendo fracionada no Brasil. Agora imagina um colaborador, um funcionário, que agora tem o CNPJ, que é uma empresa, com a cabeça de funcionário. Então tem muita gente que tem uma empresa, mas é funcionário da própria empresa, não alcançou a mentalidade do empreendedor. Entende até aqui? Então, o que eu quero te mostrar hoje, ó? Nesse bloco aqui, nós vamos pavimentar o caminho para ir, então, daqui um pouco te mostrar aqui a diferença salarial, por exemplo. Tá. Nesse bloco aqui, ó. Muitas vezes, o sentimento que se cria em torno do empreendedorismo é a ideia de que ser empreendedor é a melhor maneira para se ter sucesso financeiro na vida. De certa forma, isso é verdade. No entanto, existem muitos colaboradores em boas empresas que também alcançam o sucesso. Em outras palavras, muito do que se busca na vida de um empreendedor pode ser alcançado trabalhando como colaborador em boas empresas. A verdade é que ser empreendedor tem tantas desvantagens quanto vantagens. As vantagens em ser empreendedor são muitas e acredito que você já as conheça. Mas e as desvantagens? Já pensou sobre elas? Então, eu sempre gosto de dizer a mesma coisa que eu falo, por exemplo, sobre Cristo, sobre ser cristão. Ser cristão é ter um estilo de vida. Ser empreendedor também é um estilo de vida. Se o cara pensar em empreender só por causa do dinheiro, ele pode ter algum sucesso. Só que ele vai encontrar tanta dificuldade no caminho. Eu tenho um amigo que uma vez, quando eu comecei a empreender, ele falou assim para mim: a vida de empreendedor é uma vida de tô rico, tô pobre. Uma hora você tá comendo bem, o fluxo de caixa tá ótimo, uma hora dá uma baixa no mercado, ou você toma uma decisão errada, daqui a pouco você tá... Eu acredito que existem formas de você se precaver disso, mas na prática, ser empreendedor é ter um estilo de vida. Principalmente quando você olha com um olhar de inovador, que é o que a gente quer falar um pouco mais hoje, um empreendedorismo inovador. Se você não tem um estilo de vida de alguém que empreende, o que é essa ideia de estilo de vida? É ser quem você é, o teu dia a dia. Você não está em dúvida se eu quero ser empreendedor ou se eu quero ser colaborador. Não, já aceitei, é quem eu sou eu. Então lido com o fato de passar as dificuldades que eu passo e de ter os benefícios e o sucesso que eu tenho empreendendo. É um estilo de vida. Não tem como você, por exemplo, ser cristão só dentro da igreja. Você é cristão fora, porque é um estilo de vida. Não tem como você ser um empreendedor só fora. Quando você está na igreja, você continua sendo um empreendedor. É um estilo de vida. A tua mentalidade é uma mentalidade que o tempo todo está buscando oportunidade, o tempo todo você está buscando a inovação. Por que é, olha aqui isso aqui, por que é importante, e eu quero ser honesto contigo como seu pai, te mostrar os assalariados no Brasil? Porque na minha maneira de enxergar, se eu simplesmente encorajo você a empreender, sem necessariamente te demonstrar a possibilidade de que é possível você ter sucesso trabalhando para alguém, porque vai depender do estilo de vida que você escolhe. Tem gente que é mais estável e escolhe um estilo de vida mais estável, ainda que estabilidade não exista, na minha opinião. Então, quando essas pessoas escolhem essa certa estabilidade, o que elas vão buscar? Um salário. E é isso que eu quero que você veja hoje. Lê esse bloco aqui, ó. Aqui, ó. A média salarial paga no Brasil no ano de 2015, segundo o DIEESE, Yes. É uma empresa que faz pesquisa. foi de R$ 2.626,50. É aqui, é porque tá aí desse Foi de jeito. R$ 2.626,50. Olhando para esse valor, sua primeira impressão talvez seja: realmente empreender vale todo o sacrifício, porque quem consegue ter uma vida tranquila ganhando isso? Então, qual era o salário médio em 2015
2.626,50. Então, é óbvio, hoje nós estamos já em 2026, é uma pesquisa de 10 anos atrás. Só que se você fizer uma pesquisa hoje, o salário mínimo hoje no Brasil está em média R$ 1.800. Então, se está o salário mínimo em média R$ 1.800, vamos supor que o salário mínimo hoje, no modo geral, baseado nessa pesquisa, chegue em 3.500, por exemplo. Olha essa tabela aqui, ó. Cita a escolaridade e o valor médio que cada um desses aqui ganham, nesse quadrado aqui, nesse quadrante. Dá uma olhadinha na diferença. Escolaridade. Analfabeto. Mulher. 1.100. Não, vamos só para a média aqui, ó, porque tá. senão vai ficar muito longo. Tá. Analfabeto. Média. R$ 1.240. Fundamental incompleto. 1.500. Fundamental completo. 1.595. Médio incompleto. 1.480. Médio completo. 1.907,50. Superior incompleto. 2.753,50. Superior completo. R$ 5.953. Então, olha que interessante, nós estamos falando da escolaridade. Se o cara tem uma faculdade, ou seja, um ensino superior completo, em 2015 ele ganharia 5.900. Vamos supor que hoje, 10 anos depois, a gente está falando aqui de 10 mil. Vamos falar de 10 mil. Imagina, o cara estudou 4 anos, se dedicou, fez tudo o que tinha que fazer. E o cara é bom, dedicado. No final das contas, ele vai trabalhar para ganhar 10 mil por mês. Aí ele vai viver a vida dele baseado nesse número. Vai ajustando segundo a inflação, a cada ano ali 8 a 10%. Como é que você encara essa realidade? Suponhamos que você tenha uma faculdade, que você tenha o superior. Ganhar 10 mil reais hoje para você. Depois de 4 anos de estudo, depois de, às vezes, dependendo da faculdade, mais de 50 mil de investimento. É pouco? Você acha pouco? Então, tem gente que escolhe esse estilo de vida. Sim. E tá tudo bem, é opção. A gente precisa ser honesto nisso. Né? A gente está aqui, encoraja o empreendedorismo, mas a pessoa tem liberdade. Não é que é errado não empreender. Tem pessoas que escolhem um estilo de vida mais estável, dependendo um pouco mais do empreendedorismo do outro, e vai viver a vida dela depois de estudar tanto, ganhando 10 mil reais. E se ganhar 10 mil. Agora, em contrapartida, você pega o exemplo do seu pai, por exemplo. Eu fiz um curso técnico de segurança do trabalho, em 2012. Em 2022, 10 anos depois, eu encontrei uma oportunidade no mercado, que foi o E-Social, e eu comecei uma empresa, onde eu atendo empresas e eu regularizo, eu trago conformidade jurídica na área de segurança do trabalho para essas empresas. No primeiro contrato que eu fechei em 2022, eu fechei um contrato de 11 mil. Com o curso técnico que eu ganhei do time que eu jogava. Então, é só para você ver a diferença da inovação no empreendedorismo. É quando você, inclusive, olha o que você já tem na mão, a formação que você já tem, o conhecimento que você já tem, as habilidades que você já tem, e você encontra uma oportunidade de empreender. Então, para empreender, você não precisa necessariamente ter uma faculdade. Agora, se para fazer o que você quer, a faculdade é importante, eu também não vejo problema. Eu gosto sempre de dar o exemplo do Elon Musk. Ele disse que... Você sabe quem é o Elon Musk? Ele disse que não cursou engenharia, mas ele contratou os melhores engenheiros do mundo. Então, assim, existem donos de faculdade, por exemplo, que não têm faculdade. Existem donos de hospitais que não são médicos. Então, o que eu quero te trazer nesse primeiro momento é que sim, você pode escolher como estilo de vida ser um colaborador, ser assalariado. Não é problema técnico, não, é possível. Agora, você só precisa aderir ao estilo de vida de um colaborador. Se você quer exponencialidade, se você quer maior probabilidade de crescimento, naturalmente você vai precisar escolher o estilo de vida do empreendedorismo, que tem o seu ônus e o bônus. Ok até aqui? Ok.
Nesses quadrantes, nós não vamos ficar tanto tempo neles, mas é só para você ver a estimativa de preço, de salário, de pagamento em cada segmento. Tá vendo? Se você for olhar aqui, ó, qual é o maior salário? Aqui é 6 mil. Extrativa mineral. Cadê o maior salário aqui? 4 mil. Material de transporte. Cadê o maior salário aqui, ó, nos outros setores? No comércio. Ensino, deixa eu ver, esse aqui é o quê? Instituição financeira. Então, por setores, olha a média salarial que esse pessoal ganha. De 1.000 a 6.000. Entende? Só com esse panorama que eu te dei até aqui, você acha que vale a pena inovar e empreender? Sim. Demais. Então, por quê? Você está escolhendo ter um estilo de vida naturalmente influenciado pelo teu pai também. Eu sei que isso importa. Eu sei que se você tivesse um pai que estivesse falando aqui para você, não, filho, empreender dá trabalho demais e tal, é muita responsabilidade, provavelmente você ia escolher o salário. E eu sei que isso vai acontecer à medida que você for crescendo, você vai tomar suas decisões. Eu, sinceramente, gostaria que você tomasse a decisão de acordo com o seu desejo. Porque não vai valer a pena você querer fazer uma coisa para provar para mim que não adianta. Você tem que fazer aquilo que você entende que foi chamado. Agora, sinceramente falando, eu já estive dos dois lados, como colaborador e hoje como empresário. Eu tenho certeza que aumentou minha responsabilidade, aumentou meu trabalho, não tem, você vê aqui o quanto eu trabalho, às vezes de manhã, de tarde, de noite, é computador, é reunião, é sai e volta. Os perrengues financeiros que a gente passa, às vezes para poder custear todas as contas, até tracionar um negócio. Você também vê quando a gente pode desfrutar, fazer uma viagem legal, comer num restaurante bacana, então você vê os dois lados. Eu ainda prefiro o empreendedorismo inovador. Porque enquanto funcionário, o máximo que eu ganhei foi 5 mil reais. E na época eu não tinha nem faculdade. Hoje, com a faculdade de teologia, com o ensino superior que eu tenho, eu ainda assim conseguiria até, talvez, arrumando uma empresa, sendo um capelão, uma média de 6, 7, talvez uns 10 mil reais. Enfim, eu ainda acho que vale a pena empreender e inovar. Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui. Quer fazer alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? O colaborador é aquele que ganha 10.000, que você falou? Colaborador é o funcionário, né? É sim. Mas ganha 10 mil onde? Em que setor? Acho que a gente viu aqui no... Ah, não, isso daqui é da escolaridade. É. Não, que o senhor tava falando que o colaborador tem uma média de... Aí o senhor falou um número. O salário mínimo, você está falando? É uma média, hoje está uma média de R$ 1.800, parece. 1.800 e qualquer coisa. Achei que era Para 1.500. quem não tem escolaridade. É, já foi 1.500. É que aumentou um pouquinho. Eu não vou nem falar de política, né? A política envolve tudo isso aí. Sim. Mas nos bastidores a gente fala, porque o objetivo aqui é te discipular nesse sentido. Então vamos entrar no empreendedorismo inovador de fato. Então pavimentei o caminho, construí um contexto. E agora eu quero falar contigo sobre como empreender inovando ou inovar empreendendo na prática. Lê esse bloco aqui, ó, inicial. Chamar empreendedor de inovador é uma redundância. Afinal, você aprendeu que uma das características dos empreendedores é justamente a capacidade visionária que remete à inovação. De certa forma, todo empreendedorismo é uma inovação, mas existem algumas situações que as inovações promovem mudanças significativas nos modelos de negócio que impactam a sociedade. Então, é isso que eu quero falar contigo agora. Quando eu penso em empreendedorismo hoje, e é uma das coisas que eu gostaria de imprimir em você, na sua mentalidade, porque eu creio que vai valer muito a pena, vai exponencializar a tua visão de negócio, é não pensar em empreendedorismo ou negócio só de um ponto de vista lucrativo. Ah, eu vou empreender para fazer dinheiro. Bom, isso é interessante, mas quando eu percebi
que eu transicionei minha mentalidade, porque eu também já pensei muito em empreender para fazer dinheiro. Depois que eu comecei a empreender e fiz dinheiro, eu descobri uma maneira de enxergar o empreendedorismo que me trouxe muito mais alegria, paixão e satisfação além do dinheiro, que é quando você empreende para transformar a sociedade. Lembra que a gente foi ali no Litoral Plaza, no fim do ano passado? Aquela praça que tinha aquela árvore de Natal grande e tal, que tinha aquela ponte, tinha tipo um lago com os peixes. Eu não sei se você vai lembrar o que eu falei lá. Cara, eu achei muito legal, porque o pessoal que investiu ali, eles investiram num ambiente onde as pessoas da sociedade pudessem estar. Então, naturalmente, existe ali um jogo business, porque o cara tá ali, tá com a família dele, tá desfrutando de graça, porque tá aberto, não tem que pagar. Só que tem as lojas, os shoppings, está tudo ali ao redor. Mas veja, aquele investimento é um investimento que provoca mudança na sociedade, é o meu modo de ver. Porque você dá oportunidade para as famílias desfrutarem de um domingo incrível, de um dia muito legal, tudo gratuitamente, né? Você desfruta de tudo sem ter que pagar para acessar. Só que você, quando investe nesse lugar, você está possibilitando os negócios ali ao redor daquela praça rentabilizarem. Então é uma forma de você atrair as famílias para que essas famílias então entrem nas lojas. E eu olhei aquilo, eu achei muito bacana, por quê? Porque é um tipo de empreendedorismo que inova na sociedade. Você não faz só dinheiro, você traz uma mudança real na sociedade, no estilo de vida das pessoas, no bem-estar das pessoas. E aqui, ó, eu quero te mostrar essas ondas aqui, ó, porque essas ondas representam as ondas de desenvolvimento, de expansão e de inovação durante os anos, começando em 1785. Qual foi a primeira onda de inovação no setor de empreendedorismo? Foi quando a energia hidráulica, têxtil e o aço começaram a bombar. Foi uns 60 anos. Aqui eu vou te dar um panorama, uma história do empreendedorismo no Brasil em 2 minutos. Então, de 1785 a 1845, a gente tem o que chama de primeira onda. Foram 60 anos de inovação no empreendedorismo. Tá vendo aqui, ó? No século XVIII, o desenvolvimento da energia hidráulica. Imagina, não existia energia hidráulica. Então alguém inovou, alguém empreendeu e isso, na verdade, mudou a sociedade nos próximos 60 anos. A segunda onda, você vai ver que foi o vapor, o aço e as estradas de ferro, de 1845 a 1900. Foi em média 55 anos em que essa inovação permeou o mundo e as coisas começaram a mudar, a sociedade começou a mudar a partir de uma inovação no empreendedorismo. Na terceira onda, você vai ver a eletricidade, os químicos e o motor de combustão interna, de 1900 a 1950. Motor de combustão. Imagina o carro, por exemplo, tem um motor dentro dele de combustão. Foi quando criaram esse sistema de fazer a gasolina virar energia e fazer o motor ligar e o motor andar e o carro andar. Basicamente é isso. Imagina, criaram um motor de combustão, porque antes era vapor. Depois a gente pode ver um vídeo para você ter mais clareza disso. Mas teve essa terceira onda, durou 50 anos. Ou seja, é uma inovação no empreendedorismo que muda a sociedade de novo. A gente só tem carro hoje, por quê? Por causa dessa onda de motor a combustão. Sim. Então antes era, lembra, com cavalo, com vapor, mas lembra antes do vapor ainda, era fazer uma carroça, força do cavalo. Depois a gente teve a quarta onda, eletroquímicos, eletrônicos e aviação. 40 anos, de 1950 a 1990. Quando você olha aqui, ó, de 1990 a 2020, qual foi a quinta onda? Redes digitais, softwares e mídias. Aí a gente entra numa quinta onda, porque as redes digitais, os softwares, mídia, mudou a sociedade, o jogo mudou. O que nós estamos vivendo hoje começou a acontecer em 1990 e a gente está em 2020. É uma média de 30 anos e a gente fica a pensar qual vai ser a próxima onda.
Porque a gente está vivendo hoje, a gente está no meio da revolução dos A dados. gente está aqui, ó. A gente está aqui, ó. Agora, qual vai ser a próxima onda? Qual a próxima inovação empreendedora vai modificar a sociedade? Então, ao que tudo indica, a gente já está falando da inteligência artificial aqui. Que esse material, você vai ver que ele está com dados de 2015. Então, a gente está com 10 anos de atraso nesse conteúdo. Mas veja, ele ainda abarcou as mídias digitais, porque ele foi até 2020. Esse material ele foi atualizado em 2022, parece. Então, o que eu quero olha o que eu quero te trazer agora, porque isso aqui é... Você está vendo a história empreendedora de inovação mudando a sociedade, numa linha do tempo aqui. E a gente está agora nesse próximo momento, que ao que tudo indica, a inteligência artificial é a sexta onda. Então, quantos anos a inteligência artificial vai acelerar? Você está vendo que aqui, ó, foi mudando, ó, de 60, 55, 50, 40, 30. Porque quanto mais você atualiza, quanto mais você inova, mais você acelera o processo de inovação. Eu acho que eu já te contei, eu creio que eu já te contei, a lei de Morrow. Morrow foi um cara que descobriu uma forma de pensar interessante. Ele dizia o seguinte: tudo que você vende hoje pelo preço X, daqui 2 anos você vai vender 2 desse pelo preço metade de X. É como que se você, há 5 anos atrás, 300 mega de internet era R$ 300. Hoje, 300 mega de internet é 100. Dada a inovação, dada a evolução das coisas, daqui 2 anos você vai oferecer mais, recebendo menos. A pessoa vai pagar menos por mais. Então, a revolução dos dados, a inteligência artificial, que eu creio que é essa sexta onda que está revolucionando a sociedade, rapaz, vai acelerar muita coisa. Então, o ChatGPT, se você for estudar e ser honesto, o ChatGPT está ficando para trás. Se ele não ir atualizando, vai ficar para trás, porque já tem outras inteligências, já tem robô humanoide. É uma coisa assim absurda. Tudo isso para te dizer nesse primeiro momento que eu estou te mostrando a linha do tempo, as ondas de inovação no empreendedorismo e agora mesmo. Por isso que o teu pai o tempo todo aqui em casa está falando. Essa é a onda do digital, é a onda da IA. Daqui 5 anos, quando você tiver 18, parte dos empregos que existem hoje não vão existir mais. E aí, pergunta? Eu já estou empolgado aqui, eu estou querendo já, tipo, estou pregando. O que são estradas de ferro? Uma estrada de ferro normal? Muito boa pergunta. Tu já viu um vagão, um trem? Ah, isso é estrada de ferro? Onde que ele anda? Ele anda nos trilhos. Exato, o trilho é uma estrada de ferro. Nossa, por que não coloca trilho? Estrada de ferro. Pois é. Estranho. Eu imaginei uma estrada de ferro. Com um rolo compressor. Entendi. Mais alguma pergunta? O que você achou dessa linha do tempo aí? Gostei. Gostei que você falou também que vai diminuindo o tempo. Porque a inovação acelera o tempo de transição. Certo. E aonde que nós estamos agora? 2026. Qual onda que a gente está agora? Na quinta. Não, moço. Na sexta. Na sexta, já vamos entender que a gente está na sexta onda. Qual é a sexta onda? Inteligência artificial. É inteligência artificial, é a IA. Não tem para onde correr mais, não, é um caminho sem volta. Tem que tomar cuidado, inclusive, para a IA não ser o anticristo. Entende, cara, o que eu estou querendo te trazer aqui? Então, olha aqui os tipos de inovação. Isso aqui é muito legal. Quando a gente fala de inovação, então tem tipos, formas, maneiras. O primeiro tipo de inovação é a inovação do produto. Então, é quando você pega algo que já existe, você inova, você melhora significativamente em relação ao que existia e continua vendendo. O segundo tipo de inovação é a inovação do processo. É quando você inova a maneira, o método, e quando eu falo aprimora, é assim, ó, significativamente. Não é só uma mudancinha. Quando você aprimora significativamente um processo, é uma inovação.
E o terceiro tipo é a inovação organizacional, está falando da prática comercial da empresa também. E aqui, ó, nesse desenho, é legal que você lê esse bloco aqui e depois você lê esse bloco aqui, só para o pessoal que está assistindo a gente entender onde a gente está. Inovações incrementais. Aí ele dá os exemplos, tá vendo? Motor 1.6, motor 2.0. Então veja, qual foi a inovação incremental? Então já existia o motor. Então ele foi de 1.6 para 2.0. Ele deu uma melhorada, uma aprimorada. Dá esse exemplo aqui. Videocassete de 4 cabeças. Videocassete de 5 Tu cabeças. chegou a pegar a época do videocassete? Tu sabe o que é isso? Sei, só que não... Não pegou. Agora olha essa inovação incremental aqui, ó. Hambúrguer com queijo. Ou seja, já tem um hambúrguer. Ah, vamos colocar um queijinho em cima dele. É uma inovação incremental. Sabe? Adicionam mais R$10 no hambúrguer. É, Por causa do queijo. exatamente. Pegou? Então você faz ali uma inovação, as pessoas gostam e começam a, pô, interessante. Agora, quais são as inovações radicais? Que é aquela que traz, inclusive, mudança na sociedade. Inovações radicais. Motor comum, motor flex. Então, veja, a gente ainda está falando dos motores, né? Então, o motor comum e o motor flex, qual é a diferença? O flex você põe gasolina, álcool, água. Água não. Mas veja, é uma inovação radical. Imagina você colocar gasolina e etanol dentro do mesmo motor. Qual é a próxima? Videocassete, DVD player. Ou seja, tu lembra do DVD, não? Saiu daquela fita para um disco. É uma inovação radical. E a lanchonete comum, Foi para o delivery. mano, imagina, tu tá com fome, tu pega um aplicativo e tu pede a comida chega na tua casa, cara. Isso é uma inovação radical. Quando você queria comer antes, você ia tinha que ir na lanchonete. E a lanchonete vem até você. Vem até você, porque a sociedade, as pessoas foram evoluindo, foram buscando cada vez mais conforto, foram buscando cada vez mais satisfazer. Então existe uma onda de transformação, de inovação empreendedora, que se a gente não perceber, a gente perde o time e é engolido por ela. Simples assim. Aí você fica retrógrado no passado. Então imagina, você vai numa casa de alguém hoje, você vê lá um videocassete, Não. só se for um acumulador. É. Porque não faz mais sentido o videocassete. E por fim, ó. Se eu falar disso aqui, a gente vai ficar pesado. Vamos deixar a gestão para o outro momento. O que eu ia dizer é assim, ó. Por fim, se o empreendedorismo inovador existe, por que não usar? Por que não ser aquele que pensa em algo, cara, o que eu posso fazer diferente? Eu vou fazer uma inovação incremental, que é uma coisa um pouco mais básica ou diferente, ou vou fazer uma inovação radical? Que tipo de inovação vou usar? Eu vou usar a inovação do produto? Eu vou inovar o meu processo? Então, eu quero trazer esse entendimento para você, para a gente amarrar aqui. Lembra que no início a gente introduziu falando, é possível você ter sucesso empreendendo ou sendo um colaborador. Você só precisa escolher um estilo de vida que você quer levar. E o meu ponto, o meu discipulado, o meu treinamento aqui contigo não é só para induzir você a escolher. É interessante fazer um parênteses aqui. Eu ouvi uma vez de um pastor que ele estava numa conversa com o José Sarney e o Sarney dizia que a vocação é induzida. Ou seja, geralmente os pais ou as figuras de autoridade sobre as pessoas vão induzindo a vocação dos filhos. Entende? Você vai sinalizando, você vai mostrando para o seu filho o caminho que ele deve seguir, a ideia do pai diretivo. Eu gosto muito disso, eu acredito que isso é importante e eu faço isso com você. Só que eu tenho ciência de que o ideal é que você ouça de Deus, que você seja induzido pelo Pai Celestial e não necessariamente pelo teu pai terreno. Eu reconheço a minha responsabilidade de ser a representatividade de Deus para você. Veja, eu não sou Deus, eu represento Deus. E eu sei então que isso é importante. Mas eu sempre gosto de insistir que à medida que você cresce, você vai tendo autonomia para buscar a direção em Deus, para buscar o seu caminho.
E o estilo de vida empreendedor, sem sombra de dúvida, é o que caracteriza pessoas que cumprem propósito, que cumprem um chamado. Não é que eu vou ser cuidadoso aqui, não é que quem é CLT ou funcionário não cumpre o seu propósito. Mas eu tenho percebido na minha pouca experiência que Deus tem entregue propósitos grandes para pessoas que têm um estilo de vida empreendedor. Protagonistas, não é que são ativos, pessoas que fazem acontecer. Então você pode ter um grande chamado, um grande propósito sendo CLT. Pode. Eu quero tomar cuidado com isso aqui. Você lembra, por exemplo, de Ananias? Ele estava ali escondidinho, ele tinha um grande propósito, foi usado para ministrar sobre a vida de Paulo, que foi um grande apóstolo. Você lembra de Onesífero, por exemplo, que é um cara não lembrou quem era, é um cara da Bíblia que animava Paulo quando Paulo estava triste. Você vê o profeta Ágabo. Então, assim, na Bíblia tem um monte de anônimo. Um monte de anônimo que, assim, foram altamente protagonistas, escondidos. Então, eu não quero levar você a só pensar em inovação e empreendedorismo do ponto de vista glorioso da coisa. Eu quero levar você a pensar em ser um protagonista, empreendedor, inovador, do ponto de vista eterno, pensando em propósito, pensando em cumprimento de vocação, pensando em serviço no reino, pensando em resolução de problema para a sociedade ser uma sociedade que glorifica a Deus. E enquanto você faz isso, esse estilo de vida, você vai perceber naturalmente, vai pôr muito dinheiro no seu bolso. Pergunta? Eu queria que você me passasse um pano de fundo, não, um contexto. O que você aprendeu, o que você achou mais importante hoje, o que foi mais legal saber? Para mim, o que foi mais legal saber é que você pode ter sucesso sendo colaborador. Logicamente vai ser mais difícil do que sendo empresário, empreendedor. Mas dá pra ter sucesso sendo colaborador. Isso que eu achei mais legal de aprender hoje. Você não sabia? Não, eu sabia, mas é meio difícil. Sim, porque aqui a gente não fomenta esse assunto em casa. Sim. A gente fala mais de empreender, né? Empreender parece que dá mais resultados Acelera o processo, né? Então, que legal você falar isso, porque era o ponto que eu queria trazer de equilíbrio. Quero ser honesto contigo no que eu tô te falando, e não só ficar escondendo. Porque daqui a um pouco você vai entender mais a vida do que eu, né? Eu vou ficar gagá. A gente vai passar pro sétimo. Exato, a sétima onda, né? Quer deixar um recado pro pessoal aí sobre empreendedorismo inovador? Sempre pego de surpresa, né? Não, eu sempre espero. Ah, é? Então vou ter que mudar minha surpresa agora. Eu encorajo as pessoas que estão assistindo esse vídeo a empreender, a inovar. Não espere os outros inovar, você pode inovar. E quando você inovar, quando você entrar no empreendedorismo, logo o sucesso vai vir. Mas não entre com a cabeça assim, eu vou entrar no empreendedorismo para ganhar dinheiro. Que nem meu pai falou, ele entrou com essa cabeça, fez dinheiro, mas viu que não era só isso. Então, você que tá vendo esse vídeo, já teve um feedback de quem já entrou com a cabeça de fazer dinheiro. Então, entre com outra cabeça, não entre com uma cabeça, só tô indo pra empreender só pra fazer dinheiro, essas coisas assim. Não entre com essa cabeça. É isso que eu quero falar. Legal. Sabe o que eu acho interessante? Se você tiver à vontade, conta rapidinho pro pessoal o que você tá fazendo, o que você tá estudando da IA. Ok. Eu fiz um curso sobre fazer vídeo com inteligência artificial. Aí eu tava fazendo esse curso, achei muito legal. E eu vou começar a fazer vídeo com inteligência artificial. Exato. É uma das formas de empreendendo hoje. O Enzo tem 13 anos, né? E eu tô, na verdade, disponibilizando oportunidades para ele. Não precisa ser uma coisa assim que ele vai entrar e tem que fazer isso a vida inteira. Eu tô disponibilizando estudo, tô colocando ele diante da inteligência artificial
Estou trabalhando mindset, mentalidade, porque eu creio realmente que a gente está vivendo a sexta onda. A inteligência artificial já revolucionou a sociedade e vai revolucionar muito mais. Fechou? Fechou. Empreendedorismo inovador é um estilo de vida, então. Deus te abençoe muito. Enquanto o Enzo, ele sempre vai dar o play e ele sempre dá o quê? Não é o display, não. É. Não, eu sempre dou play e eu sempre dou... Então eu quero te pedir que você inscreva aí nesse canal, Alexandre Paternal, curta, compartilha, ajuda a gente a crescer nesse canal e mais pais, mais responsáveis, mais adultos em formações poderem ter acesso a esse conteúdo que eu realmente acredito que é valioso. Deus abençoe muito você.